um assunto que todo mundo ainda diminuiu mais, Muito mais, muito mais. mas ainda tem reclamações, as pessoas não interpretaram direito, não aceitam, né, essa nova forma da mobilidade, do estacionamento de carros no centro da cidade, no comércio. Já está, né, tá menos comentado agora, né? Está menos comentado essa questão da Zona Azul. A Zona Azul tinha que ter, tem que ter. Demorou até de ter. Demorou até demais um pouquinho. Até isso. Agora, algumas pessoas que se sentem prejudicadas, uma ou outra, mas a maioria já assimilou a ideia, inclusive o próprio comércio já aceita, né, que as pessoas às vezes deixam de comprar porque não tem onde estacionar. Então, eu sei que ia causar essa confusão toda, mas já está normalizado. Aqui, nós estamos aqui com o Marcos da Parking. Bom dia, Marcos. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Caio, equipe. Prazer novamente estar com vocês e na Casa Nova, né? Parabéns aí pela Casa Nova. Que bela casa. Opa, bem-vindo, Marcos. Marcos, obrigado. Como é que está a situação de reclamações da EPARC? O que é que vocês têm recebido de reclamações ou diminuiu essas reclamações? Haroldo, como vocês bem colocaram, né? O índice de reclamações, a gente costuma falar que não caiu, despencou, né? O pessoal aqui, felizmente, em Alagoinhas, é um pessoal que absorveu bem a Zona Azul, a grande maioria, né? Unanimidade, igual vocês bem colocaram, é muito difícil. E é burro. Né? Então, assim, a gente aceita as críticas, né? Que vêm construtivas, lógico, né? A gente repetiu isso desde a implantação, que nós não somos uma empresa engessada, né? Cada município tem as suas especificidades. E o nosso sistema não se molda, ele não chega aqui e fala, vocês têm que absorver esse sistema. Não é. Né? Tanto que não foi que foram feitas várias alterações, várias adaptações de melhoria, escutando a população, escutando os usuários, né? Na época, inclusive, da notificação que se tinha ali 10 minutos de carência, né? O prefeito Dr. Joaquim, ele interviu, nos chamou, mesmo escutando, né, a população, né? Como sempre. Ele chegou, olha, parking, a população não está absorvendo bem essa questão dos 10 minutos de carência, vamos fazer uma carência aqui diferente. Então ele colocou para nós a carência de 24 horas, né? E ela foi bem aceita pelos usuários. Então hoje o índice de inadimplência aqui está gerando em torno de 8%, que é um índice aceitável, porém alto ainda, né? Se basear em alguns outros lugares. Por exemplo, Salvador, ele não tem carência nenhuma, né? Nós operamos lá também, o Digipare, o cidadão que tiver, né, o usuário que tiver aqui em Alagoinhas, ele pode usar. Digipare. Pois é, parabéns. Hein? Você vê a facilidade, né? Então você pode usar ele em Salvador. Salvador ali, ele tem os guardadores de carros que são filiados ao sindicato. Eles não são funcionários, não têm as suas obrigações trabalhistas recolhidas, né? Por isso que tem aquela quantidade grande lá, porque o sindicato enche mesmo as ruas. Mas lá é o seguinte, lá não tem carência. Então se você não adquire o crédito antes, o agente da Transalvador passa e multa e às vezes guincho. Então é R$ 195,23, 5 pontos na carteira e ainda o guincho. E aqui não, aqui foi feito com essa carência, enfim. Então o processo está muito bem. Explique direito aí, Marcos, o que é que significa para a população que utiliza o seu automóvel e o que é que significa essas 24 horas de carência? Sim, o estacionamento, Haroldo, a gente vem sempre repetindo isso aí, o estacionamento é pré-pago. Né? Igual você compra um telefone de celular pré-pago, se você não colocar crédito, ele não funciona, né? Então o estacionamento é pré-pago, tá? Então ele tem várias formas de aquisição de créditos, monitores, tenda de atendimento, internet, o próprio Digipare, que a gente sempre recomenda, que é 24 horas, 7 dias na semana, né? Os postos de venda, enfim. Então a pessoa tem várias formas de adquirir o crédito, a não ser o monitor. Porque às vezes a pessoa, não achei o monitor. A reclamação mas eu procurei, não achei. Mas o monitor é uma das formas Sim. de você adquirir o crédito. Você vai pagar uma conta, você comprou ali a crédito, pagou uma conta, a casa lotérica está fechada, você vai falar que não pagou a conta porque a casa lotérica está fechada? Você tem o banco, você tem o home bank, você tem várias outras opções. Não é uma desculpa de você não pagar, porque uma das opções de pagamento não estava ali, né? Mas a gente respeita a todos, temos um número mais do que suficiente de monitores para atender, porém ele atende ali
em média, 35 vagas para o setor. Então ele não vai estar esperando quando a pessoa chegar, né, ao estacionar, ele está ali, olha, pronto atendimento. Não é assim, né? Tanto que os bancos passaram a revolução de home bank, caixa eletrônico, justamente porque não tem como ter um caixa para cada cliente, né? Então isso é mais que provado hoje que o sistema eletrônico veio para ficar e veio para evoluir. Agora, claro, né? Vamos imaginar que uma pessoa de fora, e geralmente acontece isso, em uma pessoa de Olindina, por exemplo, uma cidade distante daqui, e ele estaciona, procura o monitor, não acha, o monitor depois vê que aquele carro estacionado, sim, o monitor, né, ele tem um equipamento. Exato. Como é que você chama aquele equipamento? É o smartphone. É um smartphone mesmo. É um smartphone, mas um smartphone configurado. Configurado, né? Exato. Bom, o que é que acontece? Ele vai colocar um recibozinho no aviso de regularidade. Um aviso, e quando ele chega no carro, tá lá. E geralmente as pessoas consideram como multa. Explica aí como é que resolve essa situação, qual é o tempo que ele tem que pagar. Porque tem diz, não, mas eu vou pagar, mas é só 1 hora. E o normal é 2 horas. Explica aí pra gente desmistificar isso. Na verdade é o seguinte, o aviso de regularidade ele é dado justamente porque a pessoa não fez o pré-pagamento, né? E nessa carência que eu acabei de falar agora, a partir daquele aviso de regularidade, quando ele é colocado ali, a placa está aliada no equipamento ao tempo. Então, o que o nosso monitor chegou e inseriu a placa no sistema, a partir daquele momento que vai começar a contar o tempo. Por isso que nós temos que ser eficientes e ter um número suficiente de monitores para monitorarem as vagas. Então ele coloca o aviso de regularidade falando, olha, usuário, você deixou de fazer o pagamento pré-pago, então a partir de agora você vai ter 24 horas para fazer a quitação da tarifa dos R$ 2,50 das 2 horas que você utilizou. Sim. Nada mais do que isso. Então são 2 horas, não São é 1 hora. Nada, são Tem 2 nada horas, não tem nada de 1 hora. A fração aqui é 120 minutos. Não adianta acontecer o erro humano, porque o equipamento está calibrado. Mesmo que o monitor, vamos supor, o monitor saiu para uma necessidade fisiológica, alguma coisa, chegou um colega dele para ocupar o lugar e queira dar um outro aviso. O equipamento não vai deixar, ele não tem essa autonomia, ele não consegue inserir a placa no sistema, porque aquele veículo estava inserido e está dentro da fração dos 120 minutos. Entendi. Mesmo como o cidadão compra o crédito antecipado, né, utiliza naquela vaga ali, vamos supor, 40 minutos e tem ali mais uma fração de 1h20 para estar utilizando em outra vaga. Então ele pode se deslocar daquela vaga para outra vaga e utilizar a fração calculada o tempo de deslocamento, né? Mas ele vai poder utilizar ele tem 2 horas, seja lá onde ele quiser. Aonde que ele quiser. Entendi. Entendeu? E isso não acontece com referência a um tempo menor. Ele não vai tomar outro aviso de regularidade. Muito bem. Ô Marcos, só por curiosidade, é bom que as pessoas saibam, quantos monitores, quantos funcionários, colaboradores contratados no EPARC hoje em Alagoinhas? Hoje nós temos nas ruas 42 funcionários. 42 funcionários. 42. É bom lembrar também, para as pessoas também não imaginar que é esse lucro exorbitante que a EPARC tem, é bom esclarecer. Quanto que a prefeitura recebe dessa tarifa que vocês cobram? Quanto é que vocês pagam à prefeitura? A gente repassa todos os meses 22,32%, 22,32% da arrecadação, mais os 5% do ISS, como todas as empresas prestadoras de serviço. Então, mais ou menos 27%. 27% da arrecadação depositada. E é bruta? Não, no caso da outorga é líquida, porque senão dá bitributação. Sim. Então, você pagaria, por exemplo, o ISS 2 vezes. Entendi. Então, 22,32 vai para a prefeitura e eu emite também uma nota fiscal que é mais ou menos 5%. É 5%. Aí sim, sobre o valor bruto. O valor bruto. Exato. Né? O 5% sobre o valor bruto. Exato. E a outorga sobre o valor líquido, senão você pagaria bitributação. Entendi. Você pagaria o ISS, por exemplo, 2 vezes. O ISS é legal, a gente sabe que é 5%. E como é que vocês chegaram a 22,5%? A lei, né, a lei que foi votada, né, uma lei bastante atualizada, foi votada, e o edital de licitação previa um repasse de mínimo de 20%.
Então, para nós ganharmos, né, das outras empresas, a gente entrou com um percentual maior. Um pouquinho mais, né? Exatamente. Né? Então, aí já é a briga da mesa de licitação. Então, a gente foi contemplado com 22,32% da arrecadação. Uma pergunta, Caio? Mano, só para esclarecer a população, é o seguinte, que a gente teve alguns problemas com a relação da implantação da Zona Azul aqui em Alagoinhas, né, mas por conta da lei. Aliás, eu critiquei a lei aprovada pela Câmara. Eu critiquei a lei, foi uma lei muito mal feita. E hoje o pessoal está com dor de cabeça tentando modificar certas coisas. O prefeito teve que modificar principalmente essa questão da tarifa pós-paga, que antes era 15 minutos. Isso foi uma lei aprovada pela Câmara. Sim. Aliás, a lei aprovada pela Câmara foi totalmente diferente do projeto enviado pelo prefeito, diga-se de passagem. O prefeito queria que tudo fosse feito por decreto, né? Tanto a questão da tarifa, o tempo, né, da vaga, se era 1 hora, 2 horas. Então, tudo isso, né, a tarifa única para 2 horas, esse tempo para a tarifa pós-paga, a questão da tarifação, né, da notificação, tudo isso foi aprovado na Câmara de Vereadores. Né? Então, teve um problema sério isso aí, entendeu? Que foi resolvido, né? Agora, a minha pergunta é a ocupação, Marcos, das vagas da Zona Azul, né? A porcentagem de vagas, no caso. A gente tem reparado, né, Haroldo, que tem ficado muito cheio o centro da cidade. Já não é como antes. Já né? não é como antes. Já não acha tão fácil assim. Já não acha tão fácil. Mas assim, agora a ocupação, como é que está a porcentagem de ocupação? Ô Caio, você bem colocou, a questão do tempo de permanência na vaga, 2 horas, ele é prejudicial. Por isso que nós estamos tendo essa ocupação acima do esperado. Né? Por quê? Normalmente você faz o tempo de rotatividade de 1 hora, 60 minutos, podendo ficar até 2 horas. Mas você cobraria por 60 minutos e daria a opção da pessoa ficar mais 60 minutos. E, inclusive, poderia até fracionar de 30 em 30 minutos. Então, a pessoa ainda pagaria menos ainda, né? A partir do momento que ela optasse por estar fazendo o uso do aplicativo. Então, é uma realidade, o centro, ainda você acha vagas, não é igual antes, que você não achava de forma alguma, né? Você consegue achar, você tem uma rotatividade, mas se a fração fosse de 60 minutos, eu poderia garantir para vocês que nós teríamos uma rotatividade maior, né? A questão dos 120 minutos, às vezes a pessoa nem não teria a intenção de estar utilizando aquele tempo todo. Eu tenho 2 horas, vou bater um papo aqui. Eu paguei, tal, vou bater um papinho e tal, e deixa de ter a rotatividade ideal, tá? Mas é uma questão também de amadurecimento, né? Uma questão de adaptação, de formação, né? De cultura. Então a gente está caminhando para o bem, a gente está subindo alguns degraus aí, uns degraus importantes, né? Então o pessoal está culturando bem. Mas normalmente são 60 minutos, não 120 minutos. Mandar um abraço para Fábio da Quality. Fábio ainda não está sendo cobrado no canteiro ali, na rua Marechal Bittencourt, né? Marechal Deodoro ou Marechal Bittencourt? É um Marechal com a vida. Ali da Santíssimo. Isso. Ali da Santíssimo, Marechal Deodoro. Agora, o doutor Fábio não está cobrando ainda no canteiro aquela vaga de motos. Então vamos ouvir logo. Alô? 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 Pois não? Já pode falar, né? Já pode, já deve. Pronto. Bom dia, aqui está falando aqui é Picolé. A pergunta é a seguinte para a pessoa da SMTT. Marcos, o nome dele, Picolé. Não é da SMTT, não é da SMTT, não. É parque. É parking. É parque, da Zona Azul. Eu tenho um aplicativo no celular. Pois bem, então esse mesmo aplicativo que eu uso em Alagoinhas, eu também uso em Salvador. A pergunta é a seguinte, eu tenho geralmente um estacionamento que eu paro lá na rua, no Campo Grande, ali próximo do antigo Hotel da Bahia. Antigo Hotel da Bahia, né? Mas o hotel ainda é tropical, né? É Sheraton. Por que Alagoinhas, a mesma empresa, é parque? Em Salvador eu pago apenas 1 hora e aqui eu sou obrigado a pagar o mínimo de 2 horas. Somente isso. Bom dia. Bom dia, Picolé. Bom dia, Picolé. Boa pergunta. Nós acabamos de falar isso. A lei aqui, ela determina que a primeira fração aqui seja de 120 minutos. Então, não é uma opção, né, da operadora, não, da E-Parking, não. Isso aí foi uma lei votada e quando nós ganhamos, nós tivemos que cumprir a lei.
Ou seja, Salvador, a lei determina que você pode ficar 1 hora, em algumas áreas ali na Cidade Baixa, no comércio, na praia, você pode ficar até 2 horas, né? Você paga R$3 e pode ficar até 2 horas. Tem áreas lá também que você pode ficar até 6 horas. Mas aqui em Alagoinhas, especificamente, cada cidade vota a sua lei, né? É uma lei nacional, ela está prevista no código, porém cada município faz a sua legislação. E a legislação aqui prevê que a primeira fração seja de 120 minutos. Então a gente cumpre a lei. Ô Marcos, eu gostaria de saber, e sinceramente, eu sei que você é sincero, você esclarece bem, você comunica bem, não queira ser radialista para você não tomar meu emprego. Nunca. Mas Marcos, dá lucro, ainda dá lucro parque aqui em Alagoinhas? Ô Haroldo, eu vou te ser, como a gente sempre foi sincero, não, sim, nós não estamos no prejuízo, tá? Nos primeiros 90 dias... Você me disse que estava vermelho. Exatamente, a gente estava no vermelho, como é esperado qualquer implantação, né? O investimento é alto, né? Não é um investimento baixo, você montar uma estrutura igual nós montamos, e a gente monta em todas as cidades que a gente vai, com essa mão de obra que você sabe que é uma carga tributária, que felizmente, né, é uma realidade para todas as empresas, que seja pequeno, médio ou grande empresário. Talvez a gente vai dar uma luz aí no governo Bolsonaro para estar reduzindo essa carga tributária para as empresas, né? Hoje o maior sócio das empresas é o governo. E é o sócio preguiçoso. E é um sócio preguiçoso, infelizmente, né? Que poderia estar revertendo isso aí em infraestrutura, enfim. Claro. Mas agora eu te digo que a gente está empatado, tá? Ainda está longe daquilo que é esperado em termos de que a gente faz de análise de lucratividade, né? Mas hoje a gente não estamos mais no vermelho, tá? Porém, mas também não está naquele azul, azul celeste. Exato. Né? Digamos, tá digamos que nós estamos conseguindo pagar as contas sem precisar colocar o dinheiro. Tudo bem. Caio? Não, Haroldo, tem um internauta nosso Sim. aqui, fazendo uma pontuação, o José Aparecido Santana. Ele está dizendo o seguinte, Marcos, que aconteceu com ele, né, que disseram que era válido somente 1 hora quando não fosse pago no momento em que estacionou. Ou seja, a tarifa pós-paga, no caso, estaria sendo cobrada de hora em hora, né, a cada 1 hora, segundo aqui o José Aparecido Santana. Caio, assim, nós brasileiros, né, a gente, infelizmente, a gente lê pouco, né, lê pouco. Aliás, livro. nós não estamos lendo quase nada. Infelizmente, né, Haroldo, você vê que você lendo, você faz aquelas viagens maravilhosas, né, você descobre um mundo novo. E lá no aviso de regularidade, como no ticket, está bem claro lá, fração de tempo 120 minutos, né. 120 minutos, para quem não fez as contas, são 2 horas. São 2 horas. Então não tem como vender outro tempo que não seja os 120 minutos. O que acontece é o seguinte, né? Quando ele estaciona e não paga, ele toma um aviso de regularidade. Pode ser que quando ele voltou, lá o monitor deve ter falado que ainda falta 1 hora. Não que é 1 hora, mas que ainda falta 1 hora. Entendeu? Entendi. Porque a fração é 120 minutos, não tem como alterar, né? Se ele ler lá no aviso de regularidade, até fica um alerta aqui, gente, muito, muito sério, para vocês estarem lendo, porque o ticket de estacionamento é o seu comprovante de pagamento, né? Como você passa numa praça de pedágio ali, você paga aquele ticket, aquele é o comprovante de pagamento, né? Quando você vai numa loja, você pega uma nota fiscal, é um comprovante de pagamento. O ticket, pelo nosso ramo de atividade, é o comprovante fiscal de pagamento, porque não se tem como emitir uma nota fiscal para cada ticket. Você imagina você numa praça de pedágio, a praça de pedágio tendo que emitir nota fiscal. Então a Receita entende que é uma atividade onde é uma atividade diferenciada, chama-se declaração fiscal. Então o ticket da praça de pedágio é um comprovante fiscal e o ticket de estacionamento é um comprovante fiscal. Então você tem que ver ali, inclusive, tem pessoas, infelizmente, que às vezes esquece a placa, está longe do veículo, passa a placa errada, entendeu? Aí o monitor está longe ali, tira, acreditando naquela informação e acaba tirando a placa errada. Aí passa um outro monitor, vai verificar se aquele carro está quitado. O carro não está quitado, por quê? Porque a placa que foi fornecida está uma placa errada. Então, verifiquem, consulte ali aquele ticket, verifique se os dados inseridos no sistema foi os dados certos. Se porventura naquele momento ali você forneceu a placa, mas você percebeu, fala como, olha, eu te dei a placa errada, era XXX 54, eu te dei 55, 53, ele vai corrigir na hora, ele cancela, ele liga para a central,
A gente entende, né, que aquele erro não pode acontecer todo dia, né, gente? Porque aí senão fica uma coisa estranha, mas a gente está ali e conserta o erro na hora, né? A informação que foi passada, né, não de uma forma maliciosa, mas foi passada ali, um equívoco, a pessoa estava com pressa, a gente corrige. Ou leva na nossa sede também, a gente corrige. Mas, por favor, confiram o ticket de pagamento, o valor que foi cobrado, né, os dados do veículo, porque é uma garantia que você está acobertado. Várias pessoas, às vezes, né, não fazem isso e depois tem uma interpretação errada do sistema. Mas o tempo é 120 minutos. Mandar um abraço para o doutor Fábio, que está ouvindo a gente. Você ligou para mim, Fábio, eu não vi. A ligação era uma ligação. O doutor Ricardo Marcolin e o vereador God também estão nos assistindo pelo Facebook. Né? Agora, Marcos, o que o pessoal pergunta muito é o seguinte: fui notificado, tenho 24 horas para pagar. Onde é que eu pago? Você pode pagar com qualquer dos monitores, você pode pagar nos postos de venda, você pode pagar nas tendas de atendimento, você pode pagar na por exemplo, sede lotérica, da empresa. O pessoal diz, eu posso pagar na lotérica? Não, nós não temos convênio com a lotérica. Tá? A lotérica não faz parte da nossa rede de convênios. Porque são convênios bem maiores, são volumes maiores. As tendas estão espalhadas no centro. Nós temos 2 tendas espalhadas, mas nós temos aí 11 postos de venda, né? Que estão aí. E na frente tem um aviso. Tem um totem, né? Totem. Tem um adesivo colado naquele tal. E a gente informa também nas redes sociais, coloca no Face, nas redes, né, mais aí, utilizadas. Muito bem. O Haroldo, uma coisa que eu queria salientar e homenagear a EPAC é o toco. O monitor sempre tem um toco para lhe dar. Coisa difícil atualmente. Coisa difícil, é uma coisa difícil. O monitor não tem balinha lá, Tem né? gente que já está comprando Porque moeda. senão ele ia dar Compra balinha moeda. de toco. O cara vende moeda. Mas é formidável isso aí. É uma grande linha de atuação. Você dá R$4, ele dá o toco. Marcos, são 7 horas e 30 minutos, 31 minutos agora. E você pode mandar sua mensagem, aproveite para mandar uma mensagem. Afinal de contas, no primeira mão, milhares de pessoas estão ouvindo a gente. Aliás, até no Japão, se quiser, né? Facebook, Hoje pode ouvir até no Japão. E ouvem, E ouvem, né? Que bom. Pois não, Marco, pode concluir. Primeiro, né, novamente, parabenizar vocês pela casa nova, né? Vocês estão de parabéns, a mesma qualidade, ou até, né, a gente está vendo aqui... Melhor, né? Né? Então, a gente sempre está evoluindo, né? Então, vocês estão de parabéns, né? Tem que ter coragem, como vocês tiveram coragem também. Viu? Ô, Haroldo, no nosso país, se nós não formos corajosos, Rapaz. não se tem empresa, não se tem evolução. E parece até, Marcos, que o governo diz, olha, não abra um comércio não, senão eu vou ali... Isso aí não vou... Não vamos falar. Vamos abrir. Se abrir, eu lhe pego. Viu? Infelizmente é isso, né? Você vê que são dados, né, do próprio IBGE, que entre aí 10 empresas que abrem, 5 fecham. E não fecham, gente, às vezes não é por incompetência das pessoas, por falta de conhecimento. O brasileiro é muito criativo, muito empreendedor. Fecham porque o governo, na verdade... Ele não incentiva, penaliza, ele não dá a mão, né? Ele tira a mão. Isso. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nós estamos aí com o índice de desemprego ainda. Eu espero que o presidente Bolsonaro, que de vez em quando fala umas bobagens, a verdade é, mas que ele diminua essa burocracia, reduza. Porque, afinal de contas, nós temos 13 mais os neném. Nós temos 20 milhões de desempregados 25 milhões, não é pouca sem coisa. Medo de errar. Então, rapaz, tem que reduzir isso, tem que dividir esse bolo, né? O bolo da União fica com 75, o Estado e município que fica com a cuia na mão pedindo isso. Tem que dividir mais isso, rapaz. Isso está travando o progresso brasileiro. Quem vai para a Europa, Marco, a gente vê, meu Deus, aqui não tem essa burocracia. Você vai num banco... Você não vê fila, parece que é uma loja normal. Sim. Aqui quando a gente chega numa loteria que não tem fila, foi assaltada. Alguma coisa aconteceu, aí tá errado. Tá errado. Mas sim, Marcos. Não, você tá coberto de razão, né? Porque o que acontece? Questão de ideologia partidária, né? Eu acho que isso é questão de cada um. Mas é que a gente tem que torcer para o sucesso do Brasil. Claro. Se o governo atual está com o Bolsonaro, a gente tem que torcer para quê? Claro. Para que dê certo. Claro. Esse negócio de eu vou torcer errado, que seja no município, que seja no estado, que seja na União. Eu vou torcer pro insucesso. Gente, o insucesso de um governo é nosso, não é daquele governante.
né? Se der errado, deu para a população. A gente sempre tem que torcer para a coisa certa. Cobrar sim, sempre, Sim, sempre. né? Informar sempre, porque a informação que faz a opinião e que esclarece e que dá transparência, né? Então o veículo de comunicação, o rádio, que hoje, né, todos os lares no Brasil se tem, né? A internet, igual você bem disse, que lá no Japão estão nos assistindo, na Europa, em qualquer lugar que tem um cidadão, uma cidadã. E alguém está ouvindo e lhe vendo também sim, aqui. Sim, minha no esposa está lá Face, né? escutando, todo mundo escutando, Está né? lhe vendo Os nossos também, colaboradores nos vendo, né? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem que torcer para a coisa certa. Agora você colocou uma coisa bem colocada. A burocracia tem que acabar. Estão dizendo agora, passada, né, a reforma da Previdência, vai vir uma reforma fiscal. Tem que ser. Tem que ser. O imposto único, tem que se pagar um imposto rapaz, único. eu torço por Isso vai. Qualquer nota que foi ao IVA, qualquer nota que for tirada, tira aquele imposto. E fora o imposto, é sobre renda que vai ser o imposto de renda. Acabou fiscalização, acabou fraude, acabou tudo. Quem viaja para o exterior, é por isso que as pessoas pensam que o Brasil ainda está muito atrasado. Está engatinhando. Quando você compra alguma coisa numa loja nos Estados Unidos, por exemplo, em Tributa Miami, na hora. Você está lá, o valor e a taxa. Sim, e o imposto. acabou. Você sabe quanto você está pagando. Você não vai pagar, igual nós colocamos aqui, né, a questão do ISS, você não vai pagar isso. E já está definido, a União vai passar para o município tanto, vai passar para o Estado, bom, acabou. Você colocou. Hoje o município é penalizado. Até para você pagar o imposto tem burocracia, para você pagar. Meu Deus! Exato, você tem um Código Tributário Brasileiro, para quem não conhece, ele tem mais folhas do que aquele antigo catálogo de telefone. É brincadeira, isso. A moçada nova não conhece aí, mas tem mais de 1000 folhas. Vocês imaginam, gente, mais de 1000 folhas num Código Tributário. Isso ninguém entende. Nem contador. Nem contador, então deveria ter o quê? Uma folha, 2 impostos, um imposto único, imposto sobre renda, que é o imposto de renda. Acabou. Infelizmente não, nós temos imposto sobre imposto, acabamos de falar aqui agora, que a gente pagasse outorga, se fosse bruto, pagaria bitributação, né? Então assim, ninguém entende isso aí, mas felizmente parece que estão caminhando depois aí com uma reforma tributária e quem sabe a gente pode evoluir. E minhas considerações finais com referência a isso, Haroldo, é pedir realmente ao usuário que confira o seu ticket, que exija sempre que a gente esteja trabalhando certo, que nos dê opinião, que nos traga as críticas construtivas e que não acreditem, né, em algumas desinformações que falam, se você não pagar não vai acontecer nada, se você... pelo amor de Deus. Isso é ruim, isso é ruim para o município, porque o dinheiro, a SMTT lá, né, o Major, né, a equipe está utilizando o dinheiro ali nas sinalizações, está fazendo um belo trabalho ali, entendeu? Está construindo... Marco, eu vou aproveitar rapidinho. Certo. Quando houver a inauguração da estação de transbordo de Vans e Topic, vocês vão usar também aquelas áreas com também Zona Azul? Não. Ali poderia até ser, porque quando ela está dentro do perímetro e quando você faz a licitação, você fala, né, ruas e logadouros públicos, né? Então área pública. Poderia sim ser, mas não há nenhuma acordo, não há nenhuma instrução para a SMTT para a gente estar fazendo isso. Mas deixa eu esclarecer o que eu estou falando. Por exemplo, quem conhece a cidade... Tem locais ali, perto do Milano, naquela esquina da Caixa Econômica, que estacionam micro-ônibus e tal. Eles vão sair, vão agora lá para o transbordo. Essas áreas que eram de parada das microvans, sim, serão ocupadas por vagas de Zona Azul. Serão ocupadas por Zona Azul. A gente até, inclusive, está esperando começar, né, a operação e parar as chuvas aí, que a gente já está com uma demanda de manutenção, né? A gente dá uma manutenção constante na sinalização e lá vai ser transformadas em vagas de Zona Azul. Valeu, Marcos. Obrigado, Marcos. Abraço a todos e obrigado aí. Um abraço. 7h.